Como começar alguma coisa e não desistir no meio do caminho? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Então, seja muito bem-vindo ao Aprimore-se Cast, o podcast que tem como objetivo o meu e o seu desenvolvimento pessoal. Por aqui eu compartilho toda semana um pouco das minhas experiências, do que eu acredito e do que funciona aí no meu dia a dia, na minha vida. Então eu espero que você goste desse episódio. E o nosso tema de hoje é como começar um novo projeto e ter ali a motivação de continuar e não desistir daquilo, né? Fazer 2, 3 dias ou até uma semana, um mês e depois largar a mão, não querer mais fazer, enfim. Esse é o nosso tema. Vamos lá começar já com tudo. Eu espero que você tenha um bom dia. Então é muito normal, né, a gente iniciar novos projetos e desistir no meio do caminho. Mas por que será que isso acontece? Como que a gente faz para evitar que isso aconteça e ter a motivação para não desistir? Essa é a minha experiência, como eu lido com isso, e se você também tiver algo a acrescentar, os comentários estão abertos aqui para a sua contribuição. Então pode comentar também, se você quiser contribuir com a gente, vai ser muito bem-vindo. Então eu particularmente sou uma pessoa bastante focada. Quando eu começo alguma coisa, muito dificilmente você vai me ver desistindo de um novo projeto, alguma coisa nova que eu comecei. Mas isso foi meio que uma habilidade que eu fui adquirindo ali e aplicando, né, com o tempo. Não foi da noite para o dia que eu dormi desistindo e acordei focada. Mas foram coisas que eu fui aplicando estratégias e foi melhorando, né? Então eu vou te mostrar quais foram essas estratégias. Eu reuni aqui meio que numa ordem lógica para conseguir te mostrar. Então vou dar aqui um exemplo meu pessoal. Eu particularmente não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica e nem refrigerante. Mas não é por nada, é só porque eu não quero. E muitas pessoas, porque como sempre as pessoas gostam de falar a opinião delas e não tem problema nisso, né? Mas muita gente me fala, mas se você tomar Coca Zero não vai mudar nada, é zero. Você pode tomar, não tem tanto açúcar, você não faz mal, não sei o quê. E sempre alguém falava alguma coisa. E a verdade é que essa é uma regra particular minha. E não desistir ou não pensar, se eu tomar Coca Zero realmente não vai dar em nada. Só um minutinho, gente, tomar uma aguinha aqui. Se eu pensar assim, realmente tomar Coca Zero não vai mudar nada, vou tomar e pronto. Vocês percebem que eu quebrei uma coisa que eu mesma coloquei? Inclusive eu tava até vendo o Joel J falando sobre isso. A gente pega leve demais com a gente. Você não consegue obedecer a si mesmo. Tipo, eu coloquei uma regra, eu não tomo refrigerante. A pessoa vem e me fala assim, mas Coca Zero tem zero açúcar, tem zero caloria, você pode tomar. Eu vou lá e tomo porque eu não consegui obedecer uma regra que eu mesma coloquei. Será que eu não tô pegando leve demais comigo? Até o Joel fala disso nessa palestra dele, né? Pare de pegar tão leve com você. Então, se você colocou um projeto, uma regra pessoal, um princípio seu, é seu, não importa o que as pessoas estão falando. Se eu um dia mudar de ideia, tipo, eu já fiquei um período muito longo sem beber nada e vou voltar. Beleza, sabe? Eu vou tomar refrigerante agora igual eu tomava antes porque eu quero. E não porque alguém veio e falou um argumento ali e eu desisti de um princípio que era meu, simplesmente por nada, sabe? Porque eu quero aliviar e quero facilitar as coisas para mim mesma. Então esse é o meu estilo de vida. Então essa inclusive é a primeira coisa que eu quero te falar. Por mais que vai parecer um pouco extremista, mas às vezes em algumas coisas a gente tem que ser um pouquinho mais radical. Quando você começa alguma coisa nova, você precisa entender que aquilo vai ser o seu estilo de vida. Então, no meu estilo de vida, eu não tomo refrigerante e não tomo bebida alcoólica. Esse é o meu jeito de ver, são os meus princípios. Eu não preciso tentar empurrar isso em ninguém, até porque isso não é nada legal, mas é uma coisa que eu vou adotar para mim, seja por um período ou seja para a vida inteira. Eu hoje faz mais de anos, né, que eu não tomo nada nem de refri, mas é uma questão particular minha. Então, a primeira
coisa que eu entendo é que quando eu começo algum projeto ou alguma coisa, aquilo vai se tornar parte do meu dia a dia. Porque eu entendendo isso, eu já tomo mais cuidado para não me comprometer com coisas que, sei lá, não faz sentido. Então, por exemplo, tendo essa consciência de que vou dar algum outro exemplo aqui, dieta, né? Tendo em mente que isso não é temporário, é o meu novo estilo de vida, eu vou me adaptar para conseguir fazer aquela dieta ser o mais gostosa possível, porque eu preciso seguir nela e esse é o meu novo hábito alimentar. Então, isso serve para qualquer coisa, um emprego novo. Esse vai ser o seu novo estilo de vida, vai ser a sua nova carga horária de trabalho às vezes. Enfim, entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a gente tem que se comprometer só com coisas que realmente fazem sentido. Porque se você começar muitas coisas, tipo, comecei um projeto novo verão, se o projeto é projeto verão, já não vai dar certo, porque você vai fazer só pelo verão, no inverno vai engordar de novo, por exemplo. Enfim, tô falando nesse sentido mais de esporte e tal, porque são coisas naturais da gente começar e não continuar. Mas você vai adaptar aí para sua realidade, né? O que eu quero dizer é que você precisa entender que isso vai fazer parte agora de quem você é. E assim você já vai pensar muito bem antes de se comprometer com alguma coisa, porque você sabe que aquilo vai se tornar parte de você. Então, se você não der conta, como é que faz? Então, essa é a primeira coisa aí que eu faço no meu dia a dia, é entender que se eu prometer, se eu me comprometer em fazer alguma coisa, isso vai ser parte da minha vida a partir de agora. Então, consequentemente, eu me comprometo com menos coisas. E essa também é uma dica aqui para vocês. Não prometa as coisas aí que você vai fazer isso, fazer aquilo, começar não sei o quê, se for no impulso. Então, por exemplo, você acabou de conhecer um grupo de pessoas que fazem algum tipo de esporte, sei lá, bike. O pessoal anda de bike, você gostou muito deles e tal, e você quer começar também. Só que aí você não sabe que uma bike legal para conseguir viajar de bike e tal custa, sei lá, 10 mil reais. Você também não sabe que você precisa da roupa X, que você vai precisar fazer Y coisa. Enfim, eu não ando de bike, não sei, mas tô dando um exemplo aqui para vocês, né? Você não pesquisou nada disso, você nem sabe. Aí você pega e fala assim: eu vou andar de bicicleta agora todo dia. No primeiro dia você vai. No segundo dia tá chovendo, você fala, não dá, né? No terceiro dia, alguém te chama pra ir num churrasco, você fala, não, hoje também não vai dar. E passou uma semana, você já nem lembra mais que você prometeu. Por quê? Porque você tava ali no meio da galera, você se deixou influenciar e você prometeu aquilo. E aí, isso é ruim porque, primeiramente, porque meio que queima o seu filme com as pessoas. Então, muitas vezes a gente não é apoiado nos nossos novos projetos porque a gente tem essa mania de prometer as coisas no impulso e depois não fazer. E aí as pessoas começam a atribuir essa imagem de fala e não faz à nossa pessoa. E isso atinge a gente na nossa autoconfiança, porque se as pessoas não acreditam que a gente vai fazer, às vezes a gente começa a não acreditar também. E mesmo que você não se comprometa com as pessoas, você fale só para si mesmo e não faça, em algum momento você começa a pensar, realmente eu falo e não faço, né? Então, a tua confiança também começa, a sua autoconfiança, né? Começa a ficar cada vez menor, porque você sabe que você fala e não faz. Então, para de falar e começa a fazer. Esse é o meu lema, assim, que eu tento levar. Então, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu já tô fazendo ela há algum tempo. Então, ainda no exemplo do refri, eu fiquei mais ou menos 1 ano tomando refri de vez em quando. Então, quando eu tava com vontade, tipo, não era porque todo mundo tava tomando, mas eu tava com vontade, eu ia lá e tomava um copo. Enfim, tomava uma coca, uma Fanta, um negócio. Por quê? Porque eu estava com vontade, mas isso era tipo uma vez por mês, no máximo, entendeu? Porque antes disso, né, antes de tomar essa decisão, eu tomava muito refri e isso estava atrapalhando o meu paladar e eu estava acostumada com coisa muito doce, então se eu tomasse um suco natural, eu já não achava graça naquilo, porque meu paladar estava viciado. Então, eu quis cortar para eu conseguir aprender a gostar do sabor natural de uma fruta, por exemplo.
E eu quis me reeducar. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu não falei nada, eu só diminuí sozinha, fui diminuindo aos poucos. Quando eu tinha vontade, eu tomava e fui fazendo esse processo. E aí, quando eu percebi que eu estava pronta para dar um passo maior, aí eu assumi para as pessoas que eu não tomava refri. E eu sou o tipo de pessoa que eu me desafio, porque quando eu falo que eu não faço uma coisa, você não vai me ver fazendo aquilo. E às vezes isso é muito difícil, porque eu tô num churrasco, tá todo mundo tomando uma coquinha gelada, e às vezes eu quero, mas eu falei que eu não tomava, então eu não vou tomar. Eu sou muito assim, comprometida com aquilo que eu falo. Então, por isso, eu começo antes de falar, porque eu sei que se eu não der conta, pelo menos eu não prometi nada, eu só tentei. Então, eu faço isso como uma forma de me educar também. E aí, quando eu falo, eu já tô pronta para conseguir seguir aquilo que eu falei, não é só uma promessa que eu falei ali por falar. É porque eu realmente vou fazer aquilo. E isso para qualquer coisa, né? Eu tô dando aqui o meu exemplo de refri, que é um exemplo bobo. E eu vou falar uma coisa, viu? Um adendo aqui. Não faz falta nenhuma para mim hoje o refri, né? Gente, eu aprendi a tomar água com gás. Tô com uma aqui, inclusive, ó, que eu tô tomando aqui junto com vocês. Eu amo água com gás, sendo que antes eu detestava. Então é tudo uma questão de acostumar mesmo, né? Olha que loucura que é o corpo da gente. Mas enfim, isso nem tem a ver com o assunto, é só um parêntese. Aí o próximo tópico que eu coloquei aqui para vocês é verificar o que você vai precisar para fazer aquilo que você está prometendo. Então eu vou dar um outro exemplo meu que foi na academia. Antes de começar a academia, eu já fui comprando o que eu ia precisar, porque eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de ter as coisas organizadas. Então, eu já comprei uma calça leg, um negócio, um tênis, porque assim eu sei que quando eu falar, eu vou lá e vou me inscrever, vou fazer minha matrícula, eu vou ir. E eu, inclusive, eu acho que eu nunca faltei. Eu faltei algumas vezes que eu machuquei a perna, mas fora isso, todos os dias que eu me comprometo aí, eu vou. Porque isso se tornou o meu estilo de vida. Então, eu não sou a pessoa mais marombeira do mundo, tô bem longe disso, mas é algo que eu adotei como estilo de vida. Então, se eu falei que eu vou fazer, eu faço. E eu fui me preparando um pouquinho antes, né? Então, agora eu já tô enfrentando isso mais uma vez, que é que eu quero ir no nutricionista pra ficar marombeira mesmo. E aí, eu já tô fazendo uma reeducação alimentar aqui, então eu mesma calculei os meus macronutrientes, eu mesma montei meio que uma dieta aqui pra mim, já tô me acostumando a seguir comendo só aquilo que eu estipulei no dia, sem beliscar nada além. Por quê? Porque quando eu for passar com um profissional e ele me falar tudo isso, eu não saio de um extremo ao outro, entendeu? Pelo menos pra mim isso funciona, e coloca aí nos comentários se com vocês também é assim, ou se vocês só funcionam se sair de um extremo pro outro, mas comigo tudo é um processo, e eu respeito um processo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu comia pão com margarina e leite com Toddy todo santo dia, e aí de repente eu vou para uma dieta restrita, eu particularmente não consigo. Então, eu mesma já mudei, já não como mais pão francês. E foi um parto, gente, até eu conseguir falar que eu não como pão francês também. Porque, não por nada, tá? Não, nem sei, não sou da área, é porque me dá dor de barriga. Então, eu particularmente não posso comer pão francês por causa disso, mas não é... Não vamos criar polêmica aí, não sei nada de nutrição, não é minha área. Mas são coisas que eu vou mudando e que vai me ajudando, né? Então, é a mesma coisa que eu fiz nesse caso. Eu respeito o meu processo e eu não tenho pressa. E essa também é uma estratégia, né? Porque é melhor você fazer um pouquinho sempre do que uma vez só, muito. Então, por exemplo, vamos nesse mesmo exemplo de academia. O que é mais eficaz? Eu ir lá e fazer uma repetição de um exercício com um peso gigantesco. Então, eu vou lá e faço, sei lá, leg press. Eu faço uma única repetição, com 300 quilos, ou eu vou ali 3 vezes por semana e faço com 100 quilos, 70 quilos.
é melhor eu ir 3 vezes por semana e fazer várias repetições com 70 quilos do que eu ir uma vez e fazer com 300 quilos de uma vez, que é um peso muito grande para mim. Entende a analogia? É melhor você fazer para a vida toda, se aplicando isso ali no seu dia a dia com constância, seja qual for o projeto que você começou, pode ser empreendedorismo, pode ser dieta, pode ser algo novo que você quer fazer, investimento e tudo mais, do que eu ficar ali, né, fazer muito e depois não fazer mais nada. Então, investimento é a mesma coisa. Eu falo, eu vou juntar dinheiro, agora eu vou juntar dinheiro. Aí eu vou lá e junto 10 mil reais, economizo 10 mil reais num mês só. E coloco lá no meu investimento, tô muito empolgada. Depois disso, todos os meses do ano, eu não economizei mais nem um centavo. Sendo que se eu tivesse, sei lá, economizado 3 mil por mês em um ano, eu teria muito mais do que 10 mil. E eu escolhi acumular só 10 mil ali no primeiro, fiz um sacrifício gigante e depois não consegui manter essa constância. Claro que eu estou usando aqui valores e coisas hipotéticas, mas é para você ir aplicando isso no seu dia a dia e vendo como que você consegue encaixar na sua vida. Então, entende que é melhor fazer menos, porém sempre, do que fazer demais e depois parar? Tenha esse conceito aí na sua vida para você conseguir também começar e não desistir. E por último é você ter ali pequenos resultados durante o processo. Então, você ter algum resultado vai liberar dopamina ali, né? Você vai se sentir motivado e isso vai fazer você a ter vontade de continuar fazendo aquilo. Então, tenha pequenos resultados também que você vai visualizando para conseguir, né, continuar. Então, uma coisa que eu particularmente faço às vezes é me pesar. Então, eu tô fazendo a dieta, né, e de vez em quando eu vou lá e me peso. Eu particularmente não gosto muito de negócio de balança, porque às vezes eu tô com muita gordura e na balança eu tô magra, né, o falso magro, por exemplo, que é o que eu sou atualmente. Então, não adianta nada que meu corpo tenha uma porcentagem muito grande de gordura e eu tô vendo abaixar. Mas que é gostoso a gente subir na balança e ver que abaixou um pouquinho, ou para quem é muito magro e quer engordar, por exemplo, subir na balança e ver que aumentou um pouquinho, no meu caso abaixar, né, mas para quem quer aumentar o peso, aumentar, é gostoso, né? A gente fica, emagreci, tá dando certo. Então é legal também você ter esses pequenos prazeres para que a sua motivação se mantenha ali e você consiga não desistir também. Então, basicamente, essas são as estratégias que eu uso. Eu espero que de alguma forma elas tenham te ajudado. Não se sinta ofendido com nada que eu falei. Pega tudo isso que eu disse e tenta aplicar no seu dia a dia para você ter resultados também e parar de destruir a sua autoconfiança, a confiança que as pessoas têm em você, de falar que vai fazer uma coisa e fazer por um dia e nunca mais fazer. Então, aplica isso que eu tenho certeza que com o tempo, no processo e no tempo correto, vai acontecer e você vai conseguir. E eu te espero aqui toda semana com um episódio novo. Eu espero que você tenha gostado desse aqui e até o próximo. Tchau!